Outro ponto que eu gostaria de destacar com os senhores é a possibilidade, é a admissão de reconvenção quando da existência de um litisconsórcio passivo superveniente. Vejamos a possibilidade de ampliação subjetiva da demanda com o ingresso de novos sujeitos no polo passivo da demanda. Toda vez que houver um incremento do polo passivo da demanda, com a inclusão, com o ingresso de jurisdicionados, ingresso de terceiros, existiria a possibilidade destes novos integrantes do polo passivo se valerem também de reconvenção? A resposta é absolutamente positiva. Quando estes terceiros ingressam nos autos na qualidade de litisconsorte passivo, por óbvio que eles poderão e terão todo o direito de apresentar a sua resposta, a apresentação de contestação, e dentro do bojo dessa contestação eles poderão formular pedido reconvencional. Então, fica clara a possibilidade de manejo de reconvenção por réus que ingressem nos autos ou sejam forçados a ingressar na demanda de maneira superveniente, de maneira posterior ao ajuizamento da ação original pelo autor. Avançando, eu gostaria de destacar com os senhores que existia no Código de 73 uma regra consagrada pelo artigo 318, em que a reconvenção e a ação original deveriam necessariamente ser julgadas num mesmo momento, numa mesma oportunidade. Este artigo ele não encontra correlação no Código de 15. Evidentemente, uma questão, um dever de coerência, em condições normais de temperatura e pressão, parafraseando meu professor de Química do ensino médio, na CNTP, o pedido reconvencional ele deveria sim ser julgado junto com o pedido da ação original, né? Agora, a inexistência de uma correlação no Código de 15 ao artigo 318 e a tendência de julgamentos fracionados estimulados pelo Código de 15, a possibilidade de prolação de decisões interlocutórias de mérito, as ditas sentenças parciais, né? Toda vez que o juiz puder fracionar o mérito e toda vez que ele puder entregar um provimento jurisdicional de mérito, ele não precisa aguardar para que todas as ações, todos os pedidos possam ser julgados. Ele poderá assim fazê-lo. A sistemática de entrega de tutela jurisdicional, ela foi modificada no sentido de permitir que o magistrado possa, sim, fazer entregas fracionadas da tutela de mérito requerida na petição inicial. E, agora, num contexto de formulação de pedido no bojo da contestação, pedido este denominado de reconvenção, existe essa possibilidade. Então, existindo essa possibilidade, não há nada que disponha que a reconvenção precisa ser julgada junto com a ação, com os pedidos formulados na ação original. Gostaria de destacar aos senhores que a reconvenção é uma faculdade processual. A reconvenção é uma modalidade de resposta, modalidade esta que deve tradicionalmente ser veiculada no bojo de uma contestação. Não há necessidade de uma peça apartada à contestação para manejo da reconvenção, mas nada indica que o pleito reconvencional, se não formulado, ele não viabilize um posterior ajuizamento de uma ação. Então, o fato de você não exercer o direito reconvencional, até porque
trata-se de uma faculdade, não significa que eu não possa, posteriormente, ajuizar uma ação. Eu, como réu, não posso ajuizar uma ação em face do autor com um objeto ou com uma causa de pedir correlata, ou que detenha uma causa a pedir originada no mesmo fato, ou através de um mesmo ato jurídico. Tá? Então, é uma faculdade. Se eu não exercer a ampliação objetiva da demanda, se eu não formular um pedido que aumente o espectro de análise do magistrado sobre o caso, eu não fico prejudicado se futuramente eu, logicamente respeitando os prazos de prescrição e decadência, ajuizar uma demanda, ajuizar uma ação autônoma. Vamos aos requisitos do pedido ou do manejo desta modalidade de resposta tida como reconvenção. O primeiro requisito é a existência de unidades de procedimento. Eu não posso, no bojo de uma ação que tramita no procedimento especial, efetuar um pedido reconvencional que necessariamente siga um rito diferente do rito previsto na ação original. Uma outra situação. Imaginemos uma hipótese em que uma ação original, proposta pelo rito comum, e a ação reconvencional, o pedido reconvencional, deva tramitar através de um procedimento especial. Aí há uma possibilidade de compatibilização, porque nós já vimos que o procedimento especial ele pode ser deixado de lado pelo demandante, justamente por ser o procedimento especial uma faculdade colocada à disposição do demandante para que a entrega da tutela jurisdicional seja mais célere. Então, o demandante ele pode abrir mão, em se tratando de um pedido reconvencional, se classicamente aquele pedido reconvencional devesse seguir um procedimento especial, ele pode, até por uma questão de economia processual, ele pode, no bojo de uma ação com tramitação de rito de procedimento comum, ele pode manejar um pedido reconvencional, e este pedido reconvencional, esta ação de reconvenção, ela será processada pelo rito comum. Então, o primeiro requisito é que tanto a ação original quanto a reconvenção, elas tenham uma similitude de procedimento, para que não haja, dentro de uma mesma relação processual, dentro de um mesmo processo, dois ritos sendo praticados, porque isso geraria traumas e prejuízos de natureza processual e não haveria qualquer tipo de prestígio ao princípio da economia processual. Por óbvio, o segundo requisito é o juiz competente para julgar a ação original tem que ser o mesmo juiz competente para julgar o pedido reconvencional. Então, se nós estivermos na seara da justiça, da competência num juízo de família, evidentemente que o pedido reconvencional ele deverá ser formulado dentro do espectro de competência do juiz de família. Evidentemente que se nós estivermos, a demanda original, ela for de competência do juiz fazendário, do juiz da fazenda pública, evidentemente que o pedido reconvencional ele deverá ser de competência de enfrentamento do juiz fazendário, porque se assim não for, a reconvenção se mostra absolutamente inviável. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês para um terceiro requisito,
que é trazido também da leitura do artigo 343, que é a reconvenção. Mas aí a gente... que é a da conexão. Apaguem aí reconvenção do caderno de vocês. O terceiro requisito seria a conexão, mas a conexão, eu não gostaria que vocês lessem a conexão com base no artigo 55, que dispõe classicamente sobre o que seria conexão processual. Aqui, a regra é um pouco mais abrangente. A conexão advém da correlação de um mesmo fato. Então, não há necessariamente a existência de uma conexão, mas sim que o pedido reconvencional ele advenha de um fato comum, de um fato trazido no bojo da relação processual já pré-existente. Tá? Gostaria de abordar com os senhores uma possibilidade trazida pelo parágrafo 4º do artigo 343. Essa possibilidade nada mais é do que a ampliação subjetiva da demanda por conta da reconvenção. Então vejamos o seguinte exemplo. Nós temos uma ação original que visa a desconstituição de um determinado crédito. E essa ação ela é oponível crédito decorrente de uma obrigação solidária. E nessa petição inicial, existe o autor ele restringe, ele escolhe qual dos devedores solidários ou dos credores solidários ele deveria colocar no polo passivo. Nesse momento, você pode ter uma ampliação subjetiva da demanda, porque existe a possibilidade dos credores solidários não envolvidos na demanda originária ingressarem nos autos e promoverem um pedido correlato, um contra-ataque correlato de execução daquela determinada, ou não de execução propriamente dita, mas de cobrança daquela determinada obrigação. Então, existe a possibilidade de apresentação de reconvenção, de ingresso nos autos voluntário de réus, de sujeitos que não foram relacionados como réus numa demanda original, mas eles ingressam nos autos e formulam pedido este contrário ao autor da ação original, mas decorrentes de um contrato, de um mesmo contrato que tenha servido como causa de pedir da ação original. Ainda com relação à reconvenção, o último ponto que eu gostaria de abordar com os senhores é a impossibilidade de reconvenção em sede de juizado especial. Juizado especial é procedimento especial, é um rito absolutamente célere e muito desprovido de incidentes, né? É um rito muito objetivo, né? E no juizado especial você tem a possibilidade, a lei de juizado especial, a lei 9.099 de 95, ela dispõe que o réu pode formular pedido contraposto. O pedido contraposto nada mais é do que a reconvenção em sede de juizado especial. Só que ela não tem esse nome, tá? Então, não existe tecnicamente pedido reconvencional, porque o rito específico da lei de juizado especial não permite pedido reconvencional, permite pedido contraposto. O objeto do pedido é basicamente o mesmo, só que é um pedido muito mais simplificado. Então, na contestação, você não precisa dizer que está apresentando uma reconvenção, tecnicamente seria equivocado. Basta que você faça um pedido contraposto. Também nas ações de natureza dúplice, as ações possessórias talvez sejam um exemplo mais clássico
de ações de natureza dúplice. Que ações são essas? Se eu formulo um pedido para ser declarado como possuidor de uma determinada área em face de um réu, necessariamente, se eu não for declarado o possuidor é o réu, né? Então, não existe a necessidade de ajuizamento de pedido reconvencional, de apresentação de reconvenção ou até de pedido contraposto, porque isso já é inerente à natureza dúplice dessa ação. A ação ela já resolve uma situação entre autor e réu que dispense a formulação de um pedido autônomo, de um pedido reconvencional ou de um pedido contraposto. Então, para concluir esse tópico de reconvenção, a reconvenção ela possui natureza jurídica de ação. Ela é uma ação. Ela é uma ação defensiva. Ela é uma ação que se manifesta no bojo de uma resposta que pode ser dada por uma pessoa que esteja no polo passivo de uma demanda judicial. Esta reação, este contra-ataque, esta ação defensiva, ela acarreta no exercício de um direito de ação do réu em face do autor. E isso é feito dentro de uma mesma relação processual. A sistemática de 73 previa que a reconvenção era feita em peça apartada, e hoje a dinâmica do Código de 15, até por uma tendência de simplificação processual, dispõe que a reconvenção é feita no bojo da contestação. A reconvenção ela é trazida, o pedido reconvencional é trazido no bojo da contestação. Para a gente concluir a nossa 8ª sessão, eu queria abordar com os senhores o Instituto da Revelia. Me lembro de já ter dito em algumas outras aulas que revelia se confunde com rebeldia. Revelia é ausência de contestação. Toda vez que o réu não apresenta contestação tempestiva nos autos, aplica-se a ele a pena de revelia. A revelia, enquanto ausência de contestação, está prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil. Então, toda vez que o réu não apresenta contestação tempestiva, ao juiz é imposto o dever de aplicar-lhe a pena de revelia. E a revelia, ela se manifesta através de efeito de natureza processual e de natureza material. O efeito material da revelia é a presunção de veracidade das alegações do autor. Se o réu não opõe defesa consistente ou se o réu não contra-argumenta as alegações trazidas pelo autor, opera-se um fenômeno de presunção de veracidade destas alegações. É o efeito material da revelia. Além do efeito material da revelia, existem dois outros efeitos de natureza processual. O primeiro efeito, ele é manifestado pelo artigo 355, inciso 2 do Código de Processo Civil. É a possibilidade de julgamento antecipado da demanda. É o julgamento antecipado da lide. Então, processualmente, para que produzir provas se já há a presunção de veracidade das alegações trazidas na petição inicial? Porque uma tramitação mais longa do processo, se o réu demonstrou uma espécie de rebeldia ao chamado judicial para exercício do seu direito de defesa, do seu direito de resposta. Então, nesse caso, opera-se um primeiro efeito de natureza processual, que é o julgamento antecipado, a possibilidade
de julgamento antecipado da lide, tão logo manifestada-se a ausência de contestação tempestiva do réu. O segundo efeito de natureza processual é o que está disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil, no que tange à fluência de prazos independentemente de intimação. Então, ao réu, revel, desde que não ingresse nos autos, até porque se ele ingressa nos autos, mesmo após a revelia, e ele tem advogado constituído, todos os atos processuais, eles precisam necessariamente ser, para que haja validade, eles precisam que haja a intimação do patrono do réu revel constituído nos autos. Agora, se o réu ele não ingressa nos autos em momento nenhum, se ele não constitui advogado, se ele, mesmo não apresentando contestação, se ele não entende por bem em participar das outras fases do processo, presume-se que ele não tem interesse em ter ciência dos atos que estão sendo praticados nos autos. Então, os prazos oponíveis a esse réu, eles fluem independentemente de intimação. Para a gente concluir a aula de hoje, e aí prometo que aqui a gente está encerrando de fato, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para as exceções trazidas pelo artigo 345 do Código de Processo Civil. O artigo 345 traz exceções, numerus clausus, à regra de presunção de veracidade das alegações do autor. Peço que os senhores leiam o artigo 345 e os incisos do artigo 345, porque constituem um rol taxativo de exceção à presunção de veracidade das alegações. São hipóteses nas quais, muito embora o réu não tenha oportunamente apresentado contestação, ao juiz é defeso aplicar o efeito material da revelia. Ao juiz é defeso considerar, aplicar a presunção de que há veracidade nas alegações do autor. Meus amigos, foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Dúvidas pelos canais convencionais e fico à disposição de qualquer ponderação que seja trazida por vocês pelos canais já tradicionalmente divulgados por mim. Foi um prazer e fiquem com Deus.